Qual é a métrica da infelicidade? Para que vocês entendam qual é essa métrica, eu vou contar uma história. Uma história de uma pessoa muito famosa e grandiosa, Júlio César. Júlio César foi o homem mais poderoso da Roma em sua época. Ele comandou grande conquista Gália, ele foi responsável pela queda da República Romana e até mesmo ganhou um mês em seu nome, né? Júlio. Mas antes dessas conquistas, quando ele tinha uns 30 anos, ele começou a ler um livro de outro grande conquistador, o Alexandre, o Grande. E ele viu que o Alexandre, com 20 anos, já tinha assumido um trono porque seu pai tinha sido assassinado. E aos 32, ele já tinha formado um império gigantesco, assim conseguindo até entrar na Índia, que até hoje é um dos lugares mais populosos do mundo, então isso dá muito trabalho. E depois de toda essa leitura, César, ele simplesmente caiu em um estado de depressão, de uma crise existencial. E pela citação de seu amigo, Plutarco, ele tinha perguntado para César por que o motivo de tanto choro, né? E César ele simplesmente questionou se era justo Alexandre ter a mesma idade que ele e ter conquistado tantas terras, sem um império tão grande assim, enquanto ele não tinha feito nada até então. Ele era apenas um governador da província de Hispânia, que era o sul da Espanha, que já era um cargo de se invejar muito. E mal sabia ele que posteriormente ele iria imortalizar o seu nome. A conclusão disso é que mesmo César estando em uma posição muito boa, alguém que veio de outra realidade, estar numa posição melhor que ele, fez ele esquecer de tudo que ele é e de tudo que ele podia conquistar. Porém, infelizmente, ele não deixou isso se abalar, ele criou forças com isso e fez o seu nome com o passar do tempo, não é à toa que a gente tem um mês, né, com o nome dele. E o que a gente pode tirar isso? A gente tira disso que a métrica da infelicidade é a comparação, porque não adianta onde você tá, se você se comparar com alguém, isso vai te fazer mal, vai te fazer ser uma pessoa menor perante essa pessoa, perante a todas as pessoas à sua volta. E as redes sociais, ela ajuda a gente a se comparar, porque a gente abre o nosso feed e normalmente tem algo que a gente vive ali. Se você pratica um esporte, vai aparecer lá. Se você empreende, vai aparecer outros empreendedores. Se você treina, vai aparecer outras pessoas que treinam. E você vai ver essas pessoas em um estágio muito mais avançado que você e você vai começar a colocar essas pessoas na sua régua. Mas não, essas pessoas não têm que estar na sua régua, ela não tem que ser medida de comparação, porque elas já estão ali há anos. Você começou agora, você está no início. Se compare com você, se compare com você do ontem. Se comparem com as pessoas que começaram no mesmo tempo que você, talvez. Se você continuar a basear suas conquistas, o seu sucesso, olhando a régua dos outros, você vai viver infeliz. Por isso a comparação é a métrica da infelicidade. E eu vou propor uma coisa para vocês que podem ser que mudem a visão de vocês sobre isso. Eu quero que vocês abrem um perfil de vocês, só que olhem ele como se não fosse seu, como se fosse outra pessoa ali. E tentem procurar algo que mostre que sua vida é ruim. Provavelmente você não vai achar. Provavelmente um post, sei lá, no máximo, mas em sua maioria a sua vida para os outros vai parecer perfeita. E se a sua vida, que até mesmo você sabe de todas as adversidades, aparenta perfeita ali no Instagram, por que as dos outros não estariam também? As pessoas, elas costumam, e não há nada de errado nisso, postar o seu melhor, postar suas conquistas, seus momentos de felicidades, suas viagens, e tá tudo bem nisso. A gente quer memorizar esses momentos e é super legal. Só que a gente tem que entender que todo mundo tem suas adversidades, todo mundo tem suas dificuldades. Então deixe de se comparar, porque a comparação é a métrica da infelicidade. E além disso, as redes sociais ela também tem outro ponto que é muito negativo, o excesso de estímulo. Hoje ando se falando muito sobre isso, o excesso de estímulo, o excesso de dopamina, e isso é muito real. O nosso cérebro ele tem meio que um receptor de dopamina, e ele vai se mudando com a quantidade de dopamina que você dá a ele. Se você não alimentar tanto ele assim com dopamina, ele vai precisar de pouco para te transformar em uma pessoa feliz. Só se você tá sempre dando dopamina para ele, ele vai precisar de mais para que você tenha a sensação de felicidade. E as redes sociais, principalmente agora com os vídeos curtos, eles são dopamina a cada 15 segundos, a cada 30 segundos, onde faz com que seu receptor ele necessite de muita dopamina para que você possa sentir um pouquinho de prazer, um pouquinho de felicidade. E isso não é normal, isso não é bom para você. Isso faz com que você se torne uma pessoa infeliz, uma pessoa estressada, uma pessoa sem energia, porque você vai estar para baixo praticamente o tempo inteiro. Mas mesmo assim você vai querer rolar o seu feed, vai querer ver o próximo vídeo, porque aquela pouquinha de dopamina é tudo que você tem. E não só isso, né? Ele vai te atrapalhar seu sono, onde afeta todos os âmbitos da sua vida, onde você não vai conseguir ter performance, você não vai conseguir atingir o sucesso que você tanto quer, por conta do excesso de estímulo, onde vai acarretar tudo isso. E a inteligência emocional, ela entra aí, porque você não vai conseguir controlar suas emoções, a lidar com elas se você ainda continua com esse hábito, ou até mesmo um vício. E por isso eu quero que vocês agora peguem pelo menos
um papel e caneta para poder anotar, fazer uma tabelinha, onde a gente vai ver o custo-benefício das redes sociais na sua vida. Eu espero que você seja 100% sincero na hora de escrever cada palavra aqui, porque pode te ajudar muito. Às vezes até mesmo visualizar um vício que você tem e não percebe. Isso, na realidade, pode ser algo que você precisa de uma ajuda profissional. Bom, na primeira linha, você vai colocar um aplicativo. Por exemplo, o aplicativo que você usa, pode ser qualquer um, Instagram. Na segunda, você vai colocar o quanto de tempo você utilizou ela. Você consegue ver pelas métricas nas configurações do seu celular. E logo após é as observações. Por que você passou esse tempo e o que é que isso te acarretou? Por exemplo, eu utilizei o Instagram, eu fiquei por 2 horas e as observações foram que eu fiquei por 2 horas antes de dormir. Isso atrapalhou meu sono, eu não dormi bem, atrapalhou todo o meu dia seguinte. E embaixo você vai colocar as emoções. Quais emoções isso te causou? Por exemplo, isso te causou uma frustração porque você tinha prometido para você mesmo que você não ia ficar até tarde na rede social. Isso também te causou tristeza porque você não conseguiu cumprir com você mesmo. Ou você acabou se comparando nas redes sociais e você sabe. E os custos? Quais foram os custos que isso te causou? Você dormiu tarde, você acordou mal, você não tomou café, você foi trabalhar de mau humor, você não trabalhou bem, você não performou bem, você não estudou bem. Esses foram custos que teve por você utilizar 2 horas a rede social antes de dormir. E a partir dessa tabela, você vai entender o quanto você está utilizando a rede social e o quanto que ela está te afetando na sua vida. E por que é importante a gente saber isso? Porque é importante a gente ser sincero nessa fase, para a gente saber o quão problemático está sendo o nosso uso na rede social e tentar lidar com isso. E algumas coisas que você pode fazer que pode te ajudar nas redes sociais, se ela está te trazendo algum dano, é criar distanciamento. Como assim criar distanciamento? Criar dificuldade de acesso à rede social. Por exemplo, baixar algum aplicativo no seu PC ou no seu celular que te impeça de usar a rede social por determinadas horas. Dependendo do estado, excluir o aplicativo até pode ser útil para você. E você pelo menos tirar algumas horas na semana ou um dia na semana, que é melhor ainda, para você não utilizar a rede social. Apesar da gente trabalhar com a rede social, a gente precisar estar na rede social, o distanciamento ele também é importante. É importante para nossa saúde mental, é importante para que a gente mantenha a nossa inteligência emocional em dia e que a gente continue performando nos outros dias. Se a gente viver 100% ali, a gente vai denegrir toda a nossa mente e não vai conseguir performar nos outros dias. Então ter pelo menos algumas horas no mínimo, pelo menos para você começar. E a gente fala muito de inteligência emocional e performance, porque até a própria neurociência já explicou isso. Tem provas, é científico, que não é a inteligência que é um fator que vai te fazer ter sucesso. Não é a inteligência que vai te tornar uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa rica, que vai conseguir fazer você chegar onde você quer chegar. E sim, um fator que mais te ajuda a chegar lá é a inteligência emocional. Inclusive, em diversos estudos e análise, pessoas que têm uma inteligência emocional boa, ela tem o córtex pré-frontal mais avantajado, ou seja, mais desenvolvido. E esse córtex, ele é responsável pela tomada de decisão, pelo raciocínio social, pelo julgamento social, entre outras coisas. Então, ele é mais importante do que a sua inteligência para você ser uma pessoa bem-sucedida, ser uma pessoa de performance. Então, eu quero que vocês saiam daqui com essas 3 coisas na cabeça que podem mudar a vida de vocês. 1. Não se compare, porque essa é a métrica da infelicidade. Diminua o estímulo de dopamina, porque isso vai fazer total diferença na sua vida. Você vai ser uma pessoa mais feliz por conta disso. E terceiro, viva a sua vida. Fora das redes sociais, viva a sua vida, olhe para sua vida, para o seu crescimento, para suas conquistas, para o seu progresso. Jogue o jogo do progresso.